Nós somos muito bons no dia 31. Não, no próximo ano eu quero aprender a falar inglês, no próximo ano eu quero deixar de beber cerveja, no próximo ano eu quero atingir isso, isso, isso. Só mesmo bué de boca. Mas a coragem para entrar no terreno e abdicar certas coisas e certos hábitos nós não temos. Eu separei 3 coisas que nós temos que colocar em prática já no próximo ano se quisermos atingir os nossos objetivos. E a primeira coisa que nós temos que colocar em prática é parar de se meter na vida dos outros. Tropa, já viste um cavalo que em vez de se colocar na corrida fica a olhar para os lados, em vez de se colocar no caminho que é para frente? Isso não existe. Do mesmo jeito em que se nós quisermos alcançar determinados objetivos, nós temos que simplesmente se concentrar na nossa jornada, no nosso caminho e deixar de se preocupar com o que a nossa concorrência está a fazer. Porque no final, quando nós estamos atentos na nossa concorrência, é uma força desta que podemos estar a usar ao nosso proveito. Ficamos a nos preocupar com o que os nossos amigos estão a fazer, com o que os nossos concorrentes estão a fazer, com o que o fulano está a comprar, com o que o fulano está a vestir, com o que a fulana está a comprar, com o que a fulana comprou, com o que o fulano... É sempre com o que os fulanos estão a fazer e nunca sobre o que nós estamos a fazer para atingir os nossos objetivos. Às vezes, enquanto nós estamos concentrados no caminho dos outros, os outros já estão a bazar e nós estamos a ficar para trás. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer se quisermos alcançar os nossos objetivos já em 2025 é parar de se meter na vida dos outros. Deixa de ser um pouco fofoqueiro. Se fofoca simplesmente no teu caminho. A segunda coisa que nós temos que executar se quisermos atingir os nossos objetivos já em 2025 é selecionar as pessoas que nós temos que manter por perto. Essa é aquela parte em que eu te digo que tu tens que se afastar das más companhias e no fundo tu sabes, mas tu continuas ali pura e simplesmente porque achas que deves alguma coisa a alguém. Mas no fundo tu não deves nada a ninguém. Ah não, é meu primo, ah não, é meu vizinho, ah não, é o amigo do fulano, não, 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 isso tudo é um autêntico bungle bang. Porque se essas pessoas não te agregam em nada e tu continuares no meio dessas pessoas, ao invés de tu evoluires, vai ser um efeito totalmente contrário. Se afasta de pessoas que não te empoderam, se afasta de pessoas que têm mentes fracas, se afasta de pessoas invejosas, porque existem aquelas pessoas que nós sabemos que são invejosas, mas no fundo queremos só mesmo ter por perto por motivos banais. Agora, resta saber que se essa pessoa estivesse no teu lugar, teria a mesma consideração que tu tens por ela. Será que se essa pessoa estivesse na balança entre conseguir alguma coisa grande, como tu tens na balança em evoluir principalmente, e manter a tua amizade com ela, se tu não agregas absolutamente em nada no caminho dela, será que essa pessoa teria a coragem e o bom senso de te manter na vida dela? Eu duvido muito, a não ser que seja alguma pessoa que é mesmo importante para a tua vida. E nós não estamos aqui a falar de pessoas que te agregam, porque pessoas que nos agregam não são até pessoas que têm os mesmos objetivos que nós, mas aquele tipo de pessoa que às vezes ficar perto dela, tu consegues tirar uma risada construtiva. Não estamos aqui a falar de palhaços, não estamos aqui a falar de palhaços, nós estamos a falar daquela pessoa que te incentiva, aquela pessoa que te encoraja, aquela pessoa que te motiva a seres uma pessoa melhor. Essas são as pessoas que nós temos que manter por perto. E não aquelas pessoas que só nos aconselham mal, aquelas pessoas que só querem nos ver nas festas e que nós só temos praticamente relação com elas quando estamos em determinados ambientes. Essa amizade que tu no fundo sabes que não te agrega nada. Se te colocarem num quarto fechado com essa pessoa, depois de uma hora terão o mesmo assunto para conversar ou o vosso assunto vai terminar nos primeiros 20 minutos. Porque, por exemplo, para as pessoas que bebem, eu não tenho nada contra pessoas que consomem álcool, mas eu tenho tido conversa com certas pessoas que me elucidaram o seguinte: às vezes as pessoas não bebem porque gostam de beber, mas supostamente o ambiente que a bebida proporciona consegue agregar valor às suas vivencialidades. Agora eu tenho uma pergunta: será que se eliminarem o fator companhia, ainda terás motivos para estares a consumir bebidas alcoólicas? Já paraste para pensar que tu não paras simplesmente de consumir álcool por causa das pessoas que estão presentes naquele tipo de ambiente? Se tu cortares esse tipo de pessoas, consequentemente estarás a cortar esse tipo de ambiente. Já pensaste nisso? Não existe nenhum regozijo, não existe nenhum benefício em continuarmos perto de pessoas que só nos puxam para baixo. E lembrando que estamos aqui a falar de pessoas que têm o objetivo de evoluir, que têm o objetivo de ser uma pessoa melhor, um aluno melhor, um filho melhor, um profissional melhor, um cidadão melhor. Porque também reconheço que existem pessoas simplesmente que não estão preocupadas com a evolução, que simplesmente querem se manter aí. É aquela situação que Nelson Mandela disse: alguns vão
ter tendências em se manter no grupo de pessoas que querem progredir e tem aqueles que gostam mesmo de ficar só mesmo aí no canto deles, sem alcançar nada, sem evoluir, népia nenhuma. Às vezes é aquela pessoa que tu dizes, não, é meu amigo, mas essa pessoa que é teu amigo também tem amigo dele, o amigo dele também tem bué de amigo deles, e é aquilo que nós acabamos por dizer que quem tem muitos amigos, no fundo, não tem nenhum amigo. Se for uma amizade que consegue te agregar algum tipo de valor, podes manter, mas se for alguém que só te puxa para baixo, um conselho entre nós, bro, elimina. Elimina mesmo isso. Não existe nenhuma, não tens nenhum benefício em continuar ali. E a terceira coisa que nós temos que fazer, essencialmente, é o modo monge. Eu vou fazer um vídeo adjacente a esses, exclusivamente acerca do modo monge. Por acaso já está gravado e editado, só preciso alterar algumas coisas. Mas o que é o modo monge? O modo monge é um estado de imersão que as pessoas tinham que fazer simplesmente para atingir determinadas metas e determinados objetivos que numa fase normal seria muito difícil de atingir. É basicamente uma fase em que nós sinalizamos às pessoas que nós estamos trancados com o objetivo principal de atingir determinados objetivos e de evoluir para ser uma pessoa melhor. Nesse período nós temos que abdicar de certos maus hábitos e temos que adotar o hábito de certas coisas que nós vamos perceber que contribuem para a nossa evolução. Por exemplo, eu fiz no princípio do ano no modo monge e queria alcançar simplesmente 3 coisas. A primeira coisa era perder peso, eu saí de 120 para 90 quilos. A segunda coisa é que eu queria ser uma pessoa que dorme muito cedo, eu dormia em torno de 23 horas, tudo bem que era legítimo, porque era questões de empresas e outras coisas, mas chegou uma época em que eu já não conseguia mesmo dormir cedo, mesmo quando eu não tinha muito trabalho a fazer. E a terceira coisa que eu queria alcançar era conseguir ler livros, porque eu tinha tendência, a única coisa que eu conseguia ler era mangás e eu queria começar a evoluir a minha mentalidade, porque isso é o melhor que nós podíamos fazer conosco mesmo. Não existe melhor investimento do que investirmos em nós mesmos. E eu entendi que, para além de estar a ler simplesmente mangás, eu poderia muito bem estar a evoluir e estar a dar um upgrade na minha mentalidade em termos de finanças, em termos de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional. Foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, deu resultados e como está a dar resultados e vocês estão a ver isso, porque antigamente eu nem sequer conseguiria estar a falar de finanças, de desenvolvimento pessoal, porque eu não tinha na minha cabeça arquivos que me dessem autoridade para estar a passar tais conhecimentos. Mas depois de ler certos livros, depois de ouvir certos podcasts, de conversar com certas pessoas, eu desenvolvi um arcabouço que me dá autoridade para estar a passar conteúdo relacionado a esse tipo de assunto. E uma das coisas que pode simplesmente te ajudar a atingir esses objetivos é te inscrever nesse canal, porque nesse canal nós vamos partilhar aqui muitos insights para quem tem um firme objetivo de evoluir. Se são pessoas que têm praticamente objetivos parecidos com os meus, quais são os meus objetivos? Me tornar o melhor profissional possível, me tornar o melhor cidadão possível, atingir a independência financeira, ser o melhor filho possível, ser um rapaz de referência na minha localidade. Se tu tens objetivos parecidos com esses, então eu te convido a se inscrever nesse canal, porque nesse canal nós vamos fornecer arquivos para conseguirmos chegar até esses objetivos. Vemos no próximo vídeo. Vamos lá.